É muito interessante aqui o final do texto que eu vou ler para vocês. Jesus designou os presbíteros como pastores do seu rebanho, mas subordinados ao Supremo Pastor. Os presbíteros devem cumprir esse dever de coração e governar a igreja com coragem. Bispos covardes e passivos apenas causam problemas e degradam a igreja. Imploro a todos os meus irmãos presbíteros, pelo bem da igreja, pelo bem do evangelho e para a glória de Deus, liderem as suas congregações. Entretanto, em meio a todas as nuances desse discurso voltado a pastores, lembrem-se de uma verdade complementar: os presbíteros continuam sendo ovelhas. Este é o grande paradoxo que todo presbítero enfrenta. Ele é ao mesmo tempo pastor e ovelha, líder dos seguidores de Jesus e seguidor de Jesus, bispo do corpo local e também parte dependente deste corpo. O presbítero é um pecador salvo e sustentado pela graça que segue o bom pastor Jesus. De repente, Jesus se volta para ele, coloca o cajado em sua mão e diz a ele, como disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Como resolver a tensão inerente de ser uma ovelha transformada em pastor? Sabe como? Impossível. Você apenas aceita a tarefa e responde o chamado para pastorear enquanto declara a sua dependência absoluta do Senhor. Você diz: vamos seguir por este caminho, enquanto se une ao clamor do restante da igreja. Guia-nos, Senhor. Você fixa os olhos em Jesus e pela graça dele lidera sem dominar. Que nós entendamos, irmãos, que liderança no corpo de Cristo é servir. Nós, irmãos, eu louvo a Deus, uma das coisas que eu louvo a Deus pelo nosso conselho, é que o nosso conselho é um conselho comprometido com as Escrituras. Mas ele não é um conselho despótico. O que acontece? Por exemplo, fulano pode gostar de um cântico ou não, e o nosso conselho se reúne. Ah, eu gosto desse cântico, eu não gosto desse cântico. Mas não é por causa do gosto nosso que o cântico vai ser deixado de cantar na igreja, não. Se o cântico está na Bíblia ou não está na Bíblia, pode cantar. E nós temos conversado isso muitas vezes no conselho. Por exemplo, eu conheci um pastor que não gostava do hino. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Porque no país dele o hino é hino de velório. Nós vamos deixar de cantar na igreja o hino Vinde, menino, porque ele não gosta? Não vamos. Certo? Um hino que lá no Chile eu parei de gostar muito dele porque ele repete o hino da Alemanha, que eu vi Hitler em alguns vídeos tocando: da igreja o fundamento é Jesus o Salvador. O hino é lindo, mas me lembra a Alemanha. Eu vou deixar de cantar o hino porque eu não gosto? Você está entendendo? Não é gosto de homens que faz as coisas, não é, Pai? Nós não nos guiamos por gostos e opiniões, e não queremos impor gostos e opiniões sobre o rebanho. Nós queremos ser uma igreja que se guia pelas sagradas Escrituras. Que esse então seja o nosso compromisso. Que no ano que vem, quando você for votar em presbítero, por favor, vote em alguém maduro na fé, em alguém que seja cheio do Espírito Santo, em alguém que leia a Bíblia, em alguém que tenha a vida piedosa, em alguém que seja humilde, em alguém que se pareça com Jesus, em alguém que seja calejado na vida para não dar trabalho na mesa do conselho, para começar já ajudando no pastoreio para a glória e honra do nome de Jesus. Vote em alguém humilde, certo? Que ore também para que quando nós elegemos diáconos, nós elejamos homens maduros, para que o conselho confie a eles o trabalho que tem que ser feito. Roguemos ao Senhor, sim, para que a nossa igreja também seja madura e nós a vejamos crescer no desenvolvimento dos dons para a glória e honra do nome do Senhor. Que nós continuemos capacitando pessoas aqui, que você exerça o seu dom nesse rebanho, que Cristo seja o supremo pastor de nossa igreja e que ela cresça, porque Jesus fala conosco desse púlpito e nos alimenta aqui, porque Ele deu a vida na cruz para nos salvar. Que o Senhor lidere a IPG2 desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar ao Deus eterno, irmãos, nessa noite.